Olá, eu sou o professor Emerson Horta e vamos continuar os nossos estudos em Sociologia, aprofundando nesta aula sobre o funcionalismo antropológico. Karl Marx, nos seus estudos sobre a sociedade capitalista, enxergava que a integridade da sociedade como um todo permitia a ele perceber que o que gerava os seus problemas eram exatamente as relações entre as maneiras como que o homem produzia a sua sobrevivência. Isso permitiu e contribuiu com que as ideias antes desenvolvidas pela antropologia etnocêntrica ou evolucionista fossem ficando cada vez mais por terra, fossem ficando sem uma boa análise ou um bom fundamento para justificar essa relação na sua integridade. Karl Marx acaba sendo aí uma referência para todos os estudos que vêm posteriormente, inclusive nessa situação que a gente discute agora sobre o funcionalismo antropológico. Não abandonamos de todo a ideia da antropologia, daquela análise do homem enquanto visto no seu meio, produzindo-se a si mesmo e o mecanismo de natureza com que relaciona com a própria natureza e com os demais seres humanos. Nós temos aqui apenas um fortalecimento desse funcionalismo no finalzinho do século XIX, bem no início do XX, quando aqui para a exposição da ideia nós trazemos o polonês Bronisław Malinowski. Esse polonês, ele começa a estudar a partir daí a contribuição da própria antropologia como sendo uma referência para poder entender as sociedades, não mais sobre aquela perspectiva etnocêntrica. Isso vai cair por terra. Por quê? Com essa visão, o que nós vamos entender por funcionalismo está sendo considerado exatamente de uma perspectiva de que, para que o homem entenda as diferentes culturas, o diferente especificamente, já não mais visto como vimos em outras aulas, o que é exótico, agora a perspectiva é compreender o não europeu. E para compreender o não europeu, é preciso, sobretudo, considerar a seguinte ideia. O não europeu, qualquer outro que não está dentro das características de civilização do século XX, será visto agora da melhor maneira se, e exclusivamente se, o pesquisador, o antropólogo, ir para a sociedade que ele vai analisar, inserir-se nessa sociedade e compreender exatamente os mecanismos em com que essa sociedade se faz. Essa estrutura social, ela só poderia ser verdadeiramente compreendida se, na base da relação toda, o pesquisador, nesse caso o antropólogo, tivesse compreendendo a maneira como esses homens se fazem nas relações do grupo. Cada homem com sua função, tornaria-se então um representante dessa sociedade, ou poderia ser exatamente um elemento componente dela, ou ainda aquele que, associado a ela, faria-se completo por esta sociedade. Isso quer nos dizer o seguinte: cada um desses membros, em suas situações, nos seus diferentes papéis, cumprem uma função específica nessa sociedade. Essas relações sociais, elas seriam ditadas exatamente por essas funções. Eis uma boa maneira de nós compreendermos a palavra funcionalismo. O Bronisław simplesmente vai pegar essa compreensão e vai dizer: para que essa análise seja bem feita, não há outra perspectiva senão do pesquisador, o antropólogo, ir para essa sociedade, estar no meio dela e observar. Nesse sentido, a nossa antropologia, aquela ciência que reforça-se no século XX, ela passa a ser vista agora como uma base, não mais nem etnocêntrica, nem evolucionista. Por quê? Não existe um estágio de sociedades mais evoluídas em graus hierárquicos colocados com aqueles que ainda precisam se desenvolver. O que ele passa a dizer é: nós temos que compreender a sociedade exatamente a partir do momento que nós nos instalamos nessa sociedade. Vivemos com eles, vivemos para eles e vivemos entendendo cada uma dessas situações. Isso nos coloca diante de duas perspectivas diferentes. De um lado, a sociologia seria exatamente aquela ciência
que, como vimos na outra aula, preocupado com as regras gerais das relações sociais, ela está tentando explicar exatamente uma industrialização que levou a sociedade a uma completa transformação, que pode ser por dominação, pode ser por exploração ou de uma dependência. A gente vai ver isso como facilmente explicado por Durkheim, numa interdependência à solidariedade. E por outro lado, nós teremos exatamente a antropologia, que vai fazer com que o homem pudesse observar. Enquanto a sociologia, a ciência chamada desta análise, a outra, a ciência chamada antropologia, é a do fazer prático, ela está no meio. A gente pode dizer, a grosso modo, que a sociologia ela é vista pelo sociólogo a partir do seu escritório de uma análise de todas essas relações. Enquanto que, digo e insisto na expressão, a grosso modo, o antropólogo ele está no meio do trabalho, ele está na ação, ele está na pura observação. Malinowski vai fazer exatamente a seguinte interpretação. Considera que, para que essa sociedade seja percebida, nós temos que compreender, primeiro, as funções de cada um dos papéis sociais. E esses papéis sociais são exatamente aqueles que cada indivíduo acaba assumindo na sua constituição enquanto ser, isolado, enquanto indivíduo, e enquanto está conectado aos demais seres da sua sociedade. Enxergar essas funções não pode ser apenas visto de fora, como quem observa à distância o objeto. Tem aí uma preocupação fundamental de Malinowski, que é olhar para esse papel como alguém que esteja mergulhado, inserido na análise. Mergulhado na análise, o antropólogo passa a compreender a função dessas sociedades. Isso está dito de uma outra maneira. Além de você estar vivendo em meio à sociedade que analisa, você passa a compreender como eles constroem as relações e como eles conectam-se uns aos outros. Isso significa dizer que é preciso não só estar dentro dessa sociedade, como deve-se viver como cada um desses novos estudados. Então colocamos aqui, deve-se viver, vamos colocar a expressão bem típica da nossa análise aqui. É preciso viver, tem que estar lá no dia a dia. Deve-se viver como o analisado, aquele que está sendo pesquisado. O que o Malinowski quer nos colocar com isso? De certa forma, ele acaba acrescentando aqui uma análise que é aquela de que o diferente só será considerado diferente não mais pela perspectiva daquele que está no topo da cadeia evolutiva. Essa ideia cai e o diferente passa a ser compreendido agora na sua particularidade, naquilo que o torna diferente. Para que essa diferença não seja vista como nas visões anteriores de uma antropologia etnocêntrica, porque a perspectiva dos primeiros estudiosos era medir os demais pela sua cultura, ele chama atenção agora que a boa análise, a boa interpretação, o estudo, é exatamente daquele que está lá no meio da população, em vivendo aquela situação que eles estão construindo diariamente. Com isso, ele se muda para uma tribo na África, começa a entender a dinâmica dessa sociedade e começa a compreender como é que eles se fazem tão diferentes. Essa perspectiva ficou conhecida exatamente como funcionalismo antropológico. Por quê? Considera o homem como ele está se fazendo nas suas próprias relações, funções e papéis nessa sociedade. Eis que cada função dele, se é um caçador, se vai ser um guerreiro, se vai ser alguém que vai administrar a sociedade, se é alguém que vai representar papéis políticos, de qualquer forma, é preciso compreender como se constroem essas funções. Daí a perspectiva funcionalista, que será muito bem desenvolvida pelo francês Émile Durkheim, como já discutimos aqui em outras aulas. Vejam só, precisamos pensar ainda uma relação bastante significativa. Com essas formas de pensar, o que Malinowski está trazendo de novo ainda é, não se pode entender uma sociedade, ou não se deveria entender bem uma sociedade, sem se considerar exatamente o que é o indivíduo no seu grupo. Considerando que, assim como o indivíduo se faz indivíduo, ele acaba ditando a própria relação com o grupo, temos que considerar que esse grupo
por sua vez, acaba imprimindo nesse sujeito um jeito próprio de ser. E olhando para a maneira como essa relação se dá, é que isso vai ser definido como funcionalismo. Ou seja, como cada função, cada papel social cumpre o seu exercício, a sua possibilidade, e como esta função específica se dá nas diferentes funções como um todo. Vamos imaginar isso numa sociedade e olhar para essa sociedade como pensou o Herbert Spencer, um organismo vivo. Só que agora muito distante daquele darwinismo social ou de organicismo social próprio do Herbert Spencer, a gente enxerga a sociedade como sendo um grupo que determina para o indivíduo características particulares desse indivíduo e esse indivíduo, muito mais especialmente, que acaba definindo essa sociedade. Logo, o que a gente tem é várias partes de uma sociedade, cada parte cumprindo a sua função, o seu papel e existindo em função de um todo. Como nós já dissemos, está aí a nossa melhor maneira de compreender esse funcionalismo. Ele continua sendo visto de uma maneira mais aprofundada e melhor aplicada se por uma perspectiva antropológica. Isso quer dizer o quê? As funções sociais, todos os papéis exercidos dentro de uma sociedade só são caracterizados ou devem ser melhor entendidos quando você olhar para esse indivíduo se fazendo de fato indivíduo. O que a gente passa a ter? Mais tarde encontraremos um outro pesquisador que reforça essa ideia. Enxerguemos esse novo pesquisador a integrar a ideia e nos colocar diante de uma nova perspectiva. Estamos falando particularmente de Radcliffe Brown. Esse pesquisador inglês reforça as ideias de Malinowski e o que ele dá exatamente uma perspectiva ainda mais diferenciada. Radcliffe, como pesquisador inglês, está olhando para a perspectiva polonesa de Malinowski e ele reforça a seguinte ideia: cada sociedade deve ser vista como uma sociedade separada. Cada sociedade é uma nova sociedade. Esse olhar permite, então, que nós tenhamos uma forma de entender a sociedade agora que, sobretudo, considera o indivíduo na sua condição, na formação do seu meio e agora gerando exatamente a diferença. Só que essa diferença não está vista como no início da antropologia, sendo uma antropologia etnocêntrica. O indivíduo é uma referência que agora, como diferente, começa a se construir na própria diferença. A função dessa diferença, lá no funcionalismo, traz para a gente essa perspectiva agora de um homem que deve ser compreendido na sua particularidade. Aqui se reforça uma ideia. Radcliffe Brown nos ajuda a compreender, como já havia dito Malinowski, que a sociedade, se uma vez inserida nela, você precisa então passar a compreender essa inserção, inserir-se no meio, e esse meio que nós estamos falando é um meio social, significa exatamente compreender essa sociedade como uma perspectiva completamente nova. Tanto Malinowski como Radcliffe Brown estão enxergando que a sociedade agora não é mais alguma coisa que precisa nascer na relação, incorporando regras e se desenvolvendo por estágios, e aí até chegar a um grau de que seria a forma civilizada europeia. Enxerga que, nessa situação, tanto um quanto o outro, o ser na sociedade já é um ser como completo, um ser dado na sua própria condição. Essas relações podem ser vistas de outras formas, como a gente já citou naquele olhar antropológico etnocêntrico. Quando se considera que os primitivos, vamos chamar aí os nativos brasileiros, os indígenas, ou chamamos os aborígenes, tanto na África como na Ásia, o que você enxerga é que eles são seres naturais no meio que estão naturalmente. Essa condição dá para a gente uma perspectiva de olhar a função deles nessa própria sociedade. Ela não tem que passar por um estágio a chegar no mesmo padrão, mesmo porque, pensemos, na Europa do século XIX, já início do século XX, mesmo na Europa não havia uma homogeneidade.
Os europeus não eram todos iguais, não havia uma uniformização. Tinha uma grande diferença entre o europeu, que era simplesmente carvoeiro, daquele europeu que estava dado como um banqueiro, um capitalista. Essa diferença ela é enxergada exatamente aqui como um critério para pensar essa sociedade. Daí aquela antropologia colocada antes, só pela perspectiva do homem, considera agora esse homem nas suas diferentes relações, nas suas funções colocadas como sociedade. Quando se considera isso, o que nós estamos fazendo? Não é mais um olhar distante. Você está no meio da sociedade, convivendo com ela, você começa a assimilar esses papéis e compreende, por exemplo, por que determinada sociedade aceita a poligamia e uma outra não. Sem considerar que a certa é aquela que será monogâmica e, por outra via, considerar a poligâmica como sendo a equivocada, a errada. Estabelecer um certo ou errado aqui, segundo Malinowski e Rodcliffe, o que nós estamos colocando é que significa fazer ainda uma leitura etnocêntrica. Isso não deve existir, cai por terra exatamente a ideia, porque começa a se considerar que a poligamia, se comparada à monogamia em algumas sociedades, é apenas um jeito diferente de uma e de outra ser estabelecido. O que acontece? Destaque total. Rodcliffe Brown acaba nos dizendo exatamente de que existe aí um certo relativismo cultural. E esse relativismo cultural não é por ele definido assim. Esse relativismo cultural está expresso exatamente na ideia de que, quando nós interpretamos a característica específica de um povo, damos a ele agora a autoridade, a personalidade de ser um povo, na sua constituição enquanto povo, na própria maneira como ele é. Relativamos o conceito sociedade. Relativizamos aí a ideia de que, enquanto grupo, um homem só será chamado sociável ou civilizado se tiver um padrão de uma outra sociedade, e aqui a gente sempre vai lembrar da europeia. Importante é essa relativização, ela considera, sobretudo, uma perspectiva de que, ainda que não tenham os mesmos padrões do grupo que analisa, o analisado passa a ser visto agora como alguém que tem uma condição de vida na própria sociedade. E olhar para essa condição significa compreendê-lo tal como ele é. Essa perspectiva reforça toda a fala de Malinowski, e eles estão fundamentando aqui uma grande visão, perspectiva sociológica, de que aquela visão antes antropológica, etnocêntrica e evolucionista não servem mais para fundamentar a análise da sociedade. Olhando para essa própria contribuição que Karl Marx já havia deixado, passa-se a compreender a sociedade na sua integridade. Mas uma integridade que não é vista sem que se considere a particularidade. Muito pelo contrário. Para que você possa entender uma sociedade, deverá, sobretudo, entender as diferenças, olhar para essas diferenças não mais como algo exótico, mas, compreendendo essas diferenças, tem muito mais perspectiva de lidar com elas. O triste dessa notícia continua sendo o seguinte: lidar ainda não é uma preocupação com respeito. É preciso conhecer como cada povo se faz povo, para que possas, então, compreender a maneira de administrar esse povo. E essa administração ainda continua sendo, aparece como sendo uma administração que vem sobre um controle que vai ditar comportamento, um controle que vai ditar a maneira certa de ser e, infelizmente, ainda pode nos levar a uma compreensão etnocêntrica. Mas insistimos, a perspectiva chamada funcionalismo antropológico traz para nós, diante dessas várias formas de olhar, que o homem deve ser compreendido enquanto tal se você enxergar a sociedade na sua base, como esses seres vivem entre si, essas relações deles estabelecidas constituindo elos que não estão dados por algo fora, como se pudesse sair de uma fase, atingir a segunda, uma terceira, uma quarta e uma que será considerada a última e mais evoluída. Pelo contrário, eles começam a dizer que essa sociedade está feita na sua base pelas relações desses homens e é exatamente a maneira como eles vão se transformando, que eles transformam também a maneira com que eles vivem em sociedade. Todas as relações sociais passam a ser, então, monitoradas pelo valor que se faz desse homem. E esse homem, ele tem, sobretudo, que ele mesmo
olha para o outro com o olhar de algo diferente. E o diferente, ele tem algo que nos deve encantar, ele tem algo que deve nos servir para uma boa perspectiva e compreensão da nossa própria cultura. Consideremos, por exemplo, século XXI. Hoje uma grande questão que pode nos afligir e tem causado muitos problemas no resto do mundo é exatamente uma questão religiosa. Observe, se algum de nós, entre nós, acha estranho, por exemplo, que alguém, na sua profissão de fé, para poder agradecer às entidades, faça uma oferenda numa calçada. Vamos citar o que seria muito estranho para muitas pessoas. Aproveitam uma encruzilhada e faz essa oferta. Aquela perspectiva de oferenda é coisa do indivíduo, própria dele. Esse indivíduo, então, tem como possibilidade de expressar a sua fé dessa maneira específica. Qualquer outro olhar que a gente diga, olha, isso é estranho, e que as pessoas passem a denominar isso com um nome qualquer, pejorativo, aquilo é uma macumba, é um despacho, seja o que for, isso é dito para a gente como um olhar que não considerou, sobretudo, essa forma de pensar funcionalismo antropológico. Por quê? Quem olha aquilo como sendo um problema está desconsiderando que, da mesma forma, faz uma oferta a seu modo, faz a sua maneira. Entrar numa fila e depositar o seu donativo seria uma maneira muito parecida com aquele que vai a uma calçada, uma encruzilhada e faz a sua oferenda. Observem, quando nós pensamos essas diferenças dessa forma, o que nós estamos considerando é como cada povo, na sua particularidade, vive a sua cultura, como cada pessoa acaba vivendo a sua própria análise. De outra maneira, ainda podemos pensar, por exemplo, aquele que num altar específico, para poder expressar a sua relação com os falecidos, deposita nesse altar a sua oferenda, a sua oferta, seja ela um café, uma fruta, uma flor. Esta forma de simbolizar a relação com o outro, com aqueles que já se foram, mostra inclusive que cada povo, à sua maneira, expressa a sua condição no mundo. Isso, facilmente citado por Malinowski e por Radcliffe Brown, significa entender que a sociedade não é única. O olhar para essa sociedade não pode estar preso apenas a um olhar de fora. Vamos voltar, é preciso estar mergulhado na análise que se faz de cada sociedade. É preciso pensar, como Malinowski disse, as funções dos papéis sociais para se considerar, por exemplo, que aquele sujeito que faz uma oferta numa encruzilhada, para aquele outro sujeito que faz uma oferta num altar específico e para aquele outro que entra numa fila e deposita numa bolsa a sua oferta, há entre eles apenas uma particularidade. E essa particularidade nos permite compreender cada um dentro da sua condição existente social, existente dentro de uma própria relação com a vida que leva, com o papel que tem consigo mesmo e com a sociedade que está inserida. Essa perspectiva pode nos levar, inclusive, a uma interpretação de um relativismo que será, desses papéis, a construção de um olhar muito mais apropriado, que é o que nós estamos denominando aqui nesta aula de funcionalismo antropológico. Nas próximas aulas, vamos ainda aprofundar essa perspectiva antropológica, permitindo a gente compreender, inclusive, como se construiu numa sociedade como a nossa, a brasileira, as distinções entre minorias, o processo de aculturação, o processo de inculturação e todas as outras perspectivas que devem ser vistas com o respeito que a outra sociedade merece, ou então a maneira de nós podermos nos impor a essas sociedades que foram vistas inicialmente no século XX como sociedades em escala de evolução. Perspectiva essa que, felizmente, a gente já viu, caiu por terra e deve ser vista de outra maneira. Até lá!